Olá, sou a doutora Cecília Pimenta, médica, ginecologista e médica da longevidade. Hoje nós vamos falar sobre inflamação, um perigo iminente. As doenças acontecem no nosso organismo por inflamação, intoxicação e desnutrição. Hoje nós vamos focar mais sobre inflamação e dar umas dicas práticas como evitar esse fator que causa tanto doenças como leva ao envelhecimento. A menor unidade do nosso organismo é a célula. Um conjunto de células é um órgão, um conjunto de órgãos é um sistema. Hoje a medicina está mais focada na saúde celular. E o que poderia inflamar essa célula, né? Então, muitas coisas que levam a detonar, destruir, causar radicais livres são alimentos, medicamentos, estresse, poluição. E é como uma máquina que nosso corpo vai trabalhando e deixando sujeirinhas. Como a máquina deixa a sua sujeirinha, nossas células também, que são os radicais livres. E aí nós precisamos tirar esses radicais livres para poder ter uma saúde celular mais apropriada. Então, quando a gente corrige esses desequilíbrios biológicos, nós podemos prolongar a vida dessa célula. Viver muito, gente, é muito bom, porém com saúde. Terminar a vida com o melhor nível de memória, de capacidade física, para que a gente não precise ter cuidadores no final da vida. E isso depende muito da nossa atitude atual. Viver jovem é uma opção, sim. Nós podemos investir nisso. A doença de Alzheimer, por exemplo, ela tem um alto nível de inflamação. E, por exemplo, a açúcar, a glicose, ela aumenta o nível de insulina. Hoje, diabetes tipo 3 é o nome de Alzheimer. Por quê? Porque quando tem um alto nível de carboidrato no cérebro, a insulina vai aumentar também e essa insulina estimula um fator que leva ao Alzheimer, que é o beta-amiloide. E quais os fatores poderiam realmente inflamar nossas células? Como eu já falei, o açúcar ou que se transforma em açúcar. Se a gente tiver que adoçar alguma coisa, dê opção, por exemplo, por o açúcar demerara, adoçantes. Adoçantes, eles têm que, se for ter que usar um adoçante, use um adoçante mais natural, como estévia ou talmatine. O aspartame, por exemplo, ele é transformado em ácido fórmico, que aquecido a mais de 30 graus, ele se transforma em formaldeído, que pode destruir nossas células cerebrais. Por que eu falo tanto de cérebro? Porque eu falo que nós somos duas pessoas, uma do pescoço para cima e uma do pescoço para baixo. O cérebro comanda, ele consome quase 2/3 da nossa energia. Produtos como glúten, como laticínios, leite de vaca, queijo fresco, iogurte, sorvetes, eles agridem, eles aumentam a permeabilidade do nosso intestino, agridem muito o nosso intestino. Isso alcança, o intestino vai ficando fininho e é como se essas substâncias passassem macromoléculas para nossa corrente sanguínea e aquilo ali cria anticorpos, cria uma reação inflamatória. Então nós sabe que esses alimentos fazem esse tipo de coisa. Óleos vegetais, né? Óleos vegetais, não existia a infarto do miocárdio até 1915, depois que colocou o óleo vegetal na alimentação, aumentou o número de infartos do miocárdio. Então deu opção para óleos saturados, como óleo de coco, azeite de oliva, manteiga de leite. E se você come porco também, a banha de porco, né? Parabenos dos protetores solares, agrotóxicos, embutidos como salsicha, linguiças, né? Cuidado também com os peixes de boca grande, como o atum, como o peixe-espada, né? Como cação. Eles podem ter uma alta contaminação de mercúrio na carne deles, e mercúrio é metal pesado. E metal pesado intoxica, inflama as nossas células, né? Então, refrigerante, álcool, tabaco, né? Tudo isso lesam as nossas células. Halógenos, nós vamos falar um pouquinho sobre os halógenos, porque halógenos, eles, como o bromo, o flúor, o cloro, eles entram em competição dentro da nossa tireoide com o iodo. É o sistema ciporte, ou entra iodo, ou entra cloro, ou entra bromo, ou entra flúor. E o flúor, ele pode vir
por exemplo, das pastas dentárias, né, do creme dental, pode vir de alguns medicamentos como a fluoxetina. O bromo vem do pãozinho, brometo, daquele cheirinho de carro novo, também de alguns medicamentos como bromazepam. O cloro de piscinas, né? O cloro da água. E aí a gente precisa das saunas úmidas, também tem muito cloro. E agrotóxicos. Agora, doutora, como é que tira agrotóxico, né? Tem várias dicas. Uma delas é bem simples. Você pega tintura de iodo a 2%, coloca água 5 litros e coloca ali dentro os seus vegetais, as suas frutas, tampa e espera 1 hora. É um método interessante de tirar os agrotóxicos. Água. A água que nós somos 60% a 70% de água e nós precisamos prestar atenção na qualidade da água que nós ingerimos. Muitas águas, elas têm um pH muito baixo. O pH do nosso sangue, por exemplo, é 7,34, 35, não é? E quando você toma uma água muito ácida, ela vai causar doenças. Dr. Otto Habsburg, em 1931, ganhou o prêmio Nobel dizendo que em pH alcalino, praticamente nenhuma doença se desenvolve, inclusive o câncer. E aí, como que faz? O pH de uma água, quando você mede ele, se ele estiver abaixo de 7,35, 6, 5, o refrigerante, por exemplo, é 2,5. Então, você deve alcalinizar a sua água. Umas dicas bem práticas é com sal rosa do Himalaia, ou bicarbonato de sódio, ou cloreto de magnésio. Você coloca uma colherzinha de café em 5 litros de água para alcalinizar a sua água. E as toxinas do nosso corpo? A alimentação, fazer um detox, hortaliças, por exemplo, couve, brócolis, rúcula, rabanete, alcachofra, gengibre, limão, tudo isso ajuda a desintoxicar o nosso organismo. Troque o glúten por um outro tipo de farinha, que não seja de trigo, né? Mas, por exemplo, a farinha de amêndoas é boa para fazer isso, os alimentos que você usa o glúten. Evite os laticínios, né? Invista muito no seu intestino. O nosso intestino, ele é restaurado a cada 90 dias. Então, pelo menos por 90 dias no ano, use probióticos e faça uma dieta mais restritiva naqueles 90 dias para você ter uma saúde de excelência, né? Tome sol. Fazer exercícios no sol, você sabia que aumenta o GH e a testosterona? Então busque sol, e sol também, ele tira as energias ionizantes e não ionizantes. O que é ionizante? De raio-x e de radiação que você toma. E a não ionizante é essas, né, que a gente tem do Wi-Fi, do celular, do computador, tudo isso é energia. E essas energias eletromagnéticas, elas podem deteriorar as nossas células. Use suplementos como vitamina A, vitamina C, vitamina I, zinco, dose sua quantidade de B12, faça suplementação. B12 é muito importante para o nosso cérebro e para a saúde cardiovascular, para desinflamar, é antioxidante também. Um dos mais altos antioxidantes é o ácido alfa-lipoico, né? Pode fazer a suplementação com ele, com selênio, com cobre. Tudo isso, gente, nós precisamos ficar atentos para desinflamar, para ter uma célula mais limpa, com as mitocôndrias mais livres. E como que se pode medir o padrão inflamatório? Tem vários exames, como a proteína C reativa tem que ser menor que 1, a insulina, ideal menor que 5,9, mas no mínimo menor que 7, a homocisteína, ela é um alto marcador de inflamação, menor que 7. Alguns fatores, como o fator de necrose tumoral, interleucina, a vitamina D. A vitamina D, ela é um anti-inflamatório. Aliás, ela participa de quase todas as reações químicas, pelo menos acima de 65 nanogramas por decilitro. Prestar atenção, esse perfil inflamatório seu médico pode solicitar para você, ok? Então, desinflame. Adote um estilo de vida saudável. Busque ter vida longa e saudável para que você possa desfrutar o maior tempo possível de uma memória boa, de um coração bom, não é verdade? Então, invista em você, ok? Procure ter vida longa o mais tempo possível, saudável. Gostou? Compartilhe esse vídeo e deixe um like aqui.